É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o ESPN Sport Center, trazendo as últimas informações do Flamengo. Flamengo, pessoal, que está envolvido aí. Flamengo não, né? Bruno Henrique do Mengão, que está envolvido aí em esquema de apostas. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pra notícia, bora pro conteúdo. Num jogo do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos, um cartão forçado, e o Bruno Henrique teria repassado essa informação de que ele levaria esse cartão amarelo para essas pessoas, entre elas o irmão dele, o Vander, que é a pessoa que da conversa de WhatsApp que está no processo, onde o Bruno Henrique trocou mensagens alegando que levaria esse cartão amarelo. Também a cunhada e uma prima estão envolvidas nesse esquema que a Polícia Federal agora já indiciou, leva ao Ministério Público. A Polícia Federal entende que essas pessoas cometeram crime, então levam ao Ministério Público, que vai analisar e ver se o Bruno Henrique e os outros 10 suspeitos vão virar réus desse caso e ir a julgamento. A gente lembra que o Bruno Henrique está relacionado para hoje no jogo contra o Juventude. A posição do Flamengo é que o jogador segue entre o elenco, segue junto com o elenco, até que haja um desfecho desse caso. No âmbito desportivo, o STJD chegou a fazer um julgamento sobre esse cartão amarelo no ano passado, mas arquivou o caso por entender que o lance era normal e porque as apostas eram ínfimas, assim, financeiramente falando, comparado ao salário do jogador. Agora, com esse caso da Polícia Federal, o STJD pediu para que a polícia levasse os documentos, entregasse os documentos ao STJD, para que o caso seja reaberto, e com isso o Bruno Henrique pode pegar no âmbito desportivo 2 anos de afastamento do futebol ou até o banimento. Na justiça comum, Bruno Henrique e os outros suspeitos podem levar de 2 a 6 anos de prisão, amigos. Ô, Jufo, fica com a gente na conversa também para a gente te acionar e depois também a gente falar do campo e bola, né, do Flamengo que entra em campo. Então a gente tem essa linha do tempo ali de como tudo acontece até previamente, né, ao cartão amarelo. Inclusive no espn.com.br o Igor Rezende leu as 800 páginas ali do depoimento, né, do processo, e também desenhou para o Fã do Esporte, está lá no nosso site. No dia 29/8, né, tem a troca de mensagens com o irmão. O Bruno Henrique já tinha 2 cartões amarelos. Aí no dia 2 de setembro, alguns dias depois, o cartão amarelo contra o Botafogo, suspenso então na derrota para o Atlético, com cartão amarelo contra o Goiás e aí um cartão amarelo contra o Corinthians. Então ele vai conversando com o irmão, pensando ali, né, com aquela coisa de perguntar quando ele iria estar suspenso, quando o próprio Bruno Henrique fala que seria ali contra o Santos. É que agora a gente tem elementos que são muito fortes, né? O acesso aos prints, né, Bruno? Eles saem um pouco da imaginação de como poderia ter sido a conversa, porque a gente falou sobre isso, lembra? Às vezes a família ou qualquer um sabe que o jogador tem 2 cartões, calcula que tem um clássico no outro final de semana. A gente sabe como funciona o futebol. Claro. Aí você vai lá e faz o movimento. A gente levantou hipóteses aqui. Não, e os clubes têm essas estratégias, inclusive. E agora a gente tem mas eu informação. acho que o ponto, e onde até vendo o depoimento de outros casos, né, outros escândalos, né, o jogador ele vai convencido muitas vezes a fazer isso, porque quando existe a abordagem, ele pensa assim, não vou me vender, porque ele acha que é você entregar o resultado, é você perder o jogo. E isso o jogador fala assim, não vou fazer isso. Mas aí quando... Um cartão. Quando chega, não, é só um cartão, é só algo assim, tomar um cartão de maneira proposital, muitas vezes para os jogadores não mexe no resultado final da partida. Porque eles fazem isso algumas vezes fazem isso nesse tipo de condição. É melhor tomar um cartão aqui do que tomar lá. Exato, né? Por clubes. Pela comissão técnica mesmo, por conta do planejamento para a temporada. Vai ter data FIFA, vai ter não sei o quê, já toma um cartão, já fica não tem nada, fora. mas aí é combinado com a comissão técnica algo interno. Não é você vender que vai tomar o cartão para alguém ganhar dinheiro. Então, mas aí na cabeça, às vezes, do jogador... Sim, às vezes eu te entendi. É só tomar um cartão, às vezes eu faço isso de uma maneira, posso fazer de outra também. Entendi. Né? Entendi. Eles acham que não estão manipulando o resultado, e estão, né? Sim, estão manipulando. E outra, né, assim, estão
beneficiando alguém com aquela informação. Isso aí. Isso. Eu acho que é aí que está o enquadramento, né, como crime, né? E aí, assim, sério, isso precisa, os clubes, em algum momento, os clubes precisam se organizar, como todos eles juntos, porque todos eles se dão bem também com questão de apostas. Todos eles se beneficiam. Ou na camisa, ou no site. A maioria está sendo ou... patrocinada. Naming rights. Ou naming de campeonatos, rights, de tudo. Hoje, Acho que quase todos os times. né? hoje acho que dá para dizer que isso até sustenta Sim. Exato. o entretenimento. Não vou nem falar o futebol brasileiro ou o esporte mundial. O entretenimento hoje ele é sustentado por esse mercado. Então, é um assunto que você tem que tratar com, tipo, alfabetização mesmo. É isso. Ó, isso aqui, com isso aqui não pode, ok? Então repete para mim. Porque senão, assim, você pode encerrar a carreira de alguém. E o pior, encerrar a carreira é um ponto. O jogador pode ir para a cadeia. Porque vira um crime. Ah, mas o Mário Marra está falando. Não, eu não falei nada. Eu falo até que a lei te protege. A lei está te protegendo, jogador. Porque quando chegarem para você e te perguntarem sobre tal coisa, você tem a lei ao seu lado. Falando, não, olha, eu não posso tocar nesse assunto porque eu tenho a lei me proíbe de tocar nesse assunto. Ou seja, você se escora nela. Se escora nela. E seu irmão, seu primo, qualquer coisa, começar a te encher a paciência com isso, fala, amigo, aqui, ó, eu não quero ser fora da lei. Ah, então, se escora na lei, a lei está do seu lado. Agora, se você infringir a lei está contra você. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de educação, que essa educação também passa para os familiares. Porque às vezes também, e aí não estou falando do caso do Bruno Henrique, tá? A gente está aqui levantando outras situações. Às vezes o jogador está almoçando com a família, ele pode soltar alguma coisa que se tiver alguma pessoa mal intencionada num almoço de família, ela pega uma informação ali. É verdade. Mariana, Nossa, eu tô com uma dorzinha, amanhã eu acho que eu não vou jogar. O cara, opa, pagando tanto pro fulano, tá no banco. Eu Pronto. posso piorar essa situação. O Trippier foi punido, na época, na saída para o Atlético de Madrid, quando ele comentou com a família que ele iria mudar de país. Pensa bem, gente. Sim. Isso é uma conversa completamente Normal. normal de almoço. Você vai mudar de país. Você vai conversar com as E pessoas, aí né? apostaram na questão. Na profissão dele não pode. Você ganha tão bem, você tem alguns limites. Aquilo você não pode fazer. E aí eu fui conversar também com pessoas que são envolvidas na parte administrativa de casas de apostas, mais de uma. Não vou falar Porque elas são vítimas. Então, os clubes acabam sendo vítimas. Eu nem vou também. falar nome porque não é aqui para falar de marca nenhuma, não é esse o ponto. Mas que agora o que essas casas têm feito? Quando você vai criar um cadastro, é pedido também um reconhecimento facial. Porque agora, para as casas de apostas, o que acontece? Um jogador, ele entra numa casa de aposta, ele faz algum movimento suspeito, a própria casa notou que tem um movimento meio suspeito, por exemplo, aposta que ganha em um e que perde em outro. As casas de apostas têm controle sobre o movimento. Claro. Você aposta em um que ganha, outro que perdeu, você sempre vai estar ganhando. Então, ela bloqueia a sua conta. E aí, esse apostador vai criar uma conta numa outra casa, como já é tudo por CPF, por rosto, por reconhecimento facial, vai bloqueando esse apostador fraudulento ali de tentar criar em outras casas. Porque antes era muito tranquilo, você criava um outro e-mail e jogava. Agora eles pedem um reconhecimento, estão pedindo reconhecimento facial com a regularização também da casa de aposta. Ô, Jufo, Isso também protege. Isso. eu queria que você explicasse pra gente, você falou, né, da nota já emitida pelo Flamengo, mas assim, qual é nesse momento, então, a postura, o posicionamento do clube? Está aguardando, claro, as investigações, mas como é que isso é tratado, então, pelo Flamengo? Porque o clube acaba sendo vítima também da situação, né? Um jogador que, por um objetivo, talvez tenha prejudicado a própria equipe. O Flamengo trata do caso internamente, só divulgou aquela nota oficial onde entende que vai esperar o caso ser concluído e a julgamento, e enquanto isso permanece ao lado do jogador que tem o direito de inocência até que o caso seja julgado até o final. Então, até por isso, o Flamengo entende que o Bruno Henrique segue na equipe. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Qual o salário de Bruno Henrique, jogador do Flamengo indiciado pela PF? O atacante foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivas ilegais.
No começo de 2025, o Flamengo anunciou a renovação do atacante Bruno Henrique por mais 3 temporadas. O processo de renovação com o atacante aconteceu após a operação Spot Fishing da Polícia Federal, que investiga o envolvimento do atleta em um esquema de apostas ilegais. Segundo a apuração da CNN Brasil, o custo do atacante chegará aos 70 milhões por mais 3 anos aos cofres do Flamengo. O valor inclui a remuneração somada a uma comissão aos empresários do atleta. A estimativa de salário de Bruno Henrique é alta, soma aos direitos de imagem e luvas é de 1,8 milhão mensais. Durante uma coletiva de imprensa sobre a renovação do atleta, o então diretor de futebol, Bruno Spindel, comentou que Bruno Henrique se recuperou de uma lesão muito grave, voltou a jogar em alto nível e conquistou de novo o espaço no elenco. Ele mereceu a renovação, ele recebeu inúmeras propostas de valores muito superiores ao que foram fechados. O desejo dele é ficar no Flamengo fez ele ceder alguns valores. Pelo Flamengo, Bruno Henrique tem 11 títulos ao todo, sendo 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores da América. A Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo por fraude em competição esportiva. A decisão foi tomada nesta segunda-feira como parte de uma investigação que apura a manipulação de eventos em partidas de futebol para beneficiar apostadores. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.